Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre pontuação. E hoje vamos falar sobre o uso obrigatório da vírgula no período simples. Então, vamos começar. Olha só, quando que o uso da vírgula vai ser obrigatório, tá? Ele vai ser obrigatório nesses casos aqui. São vários casos e a gente vai analisar um por um. Primeiramente, a gente tem aqui um resumo, ok? De quais são os casos e depois a gente vai ver na prática um a um, tá bom? Então, olha só. Quando a gente tem adjunto adverbial deslocado longo, ou seja, com 3 ou mais palavras, tá? Na aula anterior, a gente aprendeu que quando a gente tivesse adjunto adverbial deslocado curto, seria facultativo. E agora será obrigatório, nesse caso aqui, de adjunto adverbial deslocado longo, tá bom? Próximo, em predicativo do sujeito deslocado. Aí, se você lembrar da primeira aula do uso proibido, você fala para mim, não, mas predicativo do sujeito, você falou na primeira aula que é proibido o uso da vírgula. E por que agora é obrigatório? Porque agora, nesse caso, o predicativo do sujeito vai estar deslocado, só que ele vai entrar no caso de predicado verbo nominal. Ou seja, quando a gente tem o verbo transitivo direto ou indireto. Então, nesse caso, quando a gente tiver um verbo transitivo e a gente tiver um predicativo do sujeito, vai ser obrigatório dar vírgula se ele tiver o quê? Deslocado, tá bom? Então, lembra, né, o que eu expliquei na primeira aula. Sempre que a gente tiver ordem direta, praticamente não vai ter vírgula, tá? Né? Só se quiser uma vírgula facultativa ali no adjunto adverbial, só que praticamente não acontece essa vírgula, né? Em 99% dos casos a gente não usa essa vírgula. Então, basicamente, quando tiver ordem direta, vai estar tudo certinho ali, tudo sem vírgula, tá? A vírgula normalmente ela vai começar a aparecer quando tiver algum termo deslocado, tá bom? E no caso de predicativo do sujeito, em predicado verbo nominal que tiver deslocado, vai ser obrigatório, tá bom? Próximo, para separar o vocativo, né? O vocativo é tipo quando a gente chama alguém, né? Tipo assim, João, vem cá. Isso é um vocativo, tá? Então vai ter que ter a vírgula. Em enumeração de termos de mesma função sintática, ou seja, quando a gente estiver separando vários sujeitos ou vários complementos, a gente vai ter a vírgula, tá bom? Em termos explicativos, exemplo, aposto, tá? E para separar local de data, ok? Então vamos ver caso a caso aqui agora. Primeira oração. Joaquim está empolgado com as suas viagens. Então, olha só, essa daqui a gente já viu na aula, acho que foi na primeira aula, quando a gente falou de uso proibido, tá? Joaquim está empolgado com suas viagens, ó. Verbo de ligação estar. Quem está? Joaquim, empolgado com as suas viagens, tá? Se você ainda não assistiu a primeira aula, onde eu falo sobre o uso proibido da vírgula, assiste a primeira aula, depois você assiste a segunda, que é do uso facultativo, e aí depois você volta aqui nessa terceira aula aqui, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui essa oração. Só que agora, ó, aqui a gente tem o verbo de ligação, né? Então, a gente tem um predicativo nominal, tá bom? Só que agora, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto, porque olha só, quem fala, fala sobre alguém. Ou quem fala, fala sobre alguma coisa. Então, aqui a gente tem uma preposição, né? E aqui a gente tem um verbo transitivo indireto. Indireto. Ok? E sobre suas viagens, ó. Sobre suas viagens é o nosso verbo, é o nosso objeto. É o nosso objeto indireto, tá? Joaquim falou sobre o quê? Sobre suas viagens. Objeto indireto que está respondendo o verbo transitivo falou, tá bom? Quem falou? Joaquim. Então, Joaquim é o nosso sujeito, que é quem falou. Falou quando, ó. Quando? Quando? Durante o jantar. Então, a gente tem um adjunto adverbial de tempo, porque está respondendo quando. Onde? Na casa dos amigos. Então, aqui a gente tem um adjunto adverbial de lugar, ok?
Que está respondendo onde. Tá respondendo onde é lugar, tá bom? Então, aqui a gente tem uma oração na ordem direta. Como eu disse, quando a gente estiver na ordem direta, a gente não vai ter problema, tá? A gente pode ou não usar vírgula, tá? Ela é facultativa no caso aqui de adjunto adverbial, tá? Sujeito, verbo, entre sujeito, verbo e complemento, sujeito, predicado, verbo e complemento não tem vírgula, tá? O máximo que poderia seria ter uma vírgula aqui durante o jantar, vírgula na casa dos amigos. Poderia, mas é facultativa, então normalmente quando é facultativa a gente não coloca, tá? E aí, vamos lá. Então aqui tá tudo certo. Agora vamos começar aqui a mexer nessa oração, tá? Vamos começar a inverter aqui a ordem das coisas. Olha só. Empolgado, Joaquim falou sobre. Ah, eu esqueci que eu tô empolgado, né? Ó. Joaquim falou empolgado sobre suas viagens, né? Então isso aqui é o quê? É um predicativo do sujeito. Por quê? Porque tá caracterizando o Joaquim, né? Então, como que ele estava? Empolgado. Então, aqui nesse caso, a gente pode subentender o seguinte: Joaquim falou sobre suas viagens. Joaquim estava empolgado. Tá vendo que tem um verbo ali, estar, subentendido, né? Então, é o que a gente chama de predicativo verbo nominal, tá bom? Porque a gente tem um verbo transitivo, né? Que seria um verbo nocional. E a gente tem também predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. Então, quando a gente tem esse caso aqui, a gente tem um predicado verbo nominal, tá bom? E aí, lembra o que a gente viu agora há pouco? Que quando a gente tem um predicativo do sujeito deslocado num predicado verbo nominal, a gente tem o uso obrigatório da vírgula. Então, olha só. Nessa oração, quem é o predicativo do sujeito? Empolgado. Então, eu vou te falar agora assim, ó. Empolgado, Joaquim falou sobre suas viagens durante o jantar na casa dos amigos. Então, ó, empolgado. Empolgado é nosso predicativo do sujeito. Tá vendo que agora ele veio pro começo da oração? Ó, PS, né? Opa. Ó, é o nosso PS, predicativo do sujeito, tá? Tá vendo que agora ele veio pro começo da oração? Então ele tá na ordem indireta, porque a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, né? Então tá na ordem indireta, então ó, uso obrigatório da vírgula. Obrigatório. Obrigatório, ok? Empolgado, Joaquim falou sobre suas viagens durante o jantar na casa dos amigos, né? Então o restante não vai mudar, não vai ter vírgula, porque o restante está na ordem direta. A única coisa que deslocou nessa oração foi o empolgado, tá bom? Próxima. Durante o jantar na casa dos amigos, Joaquim, empolgado, falou sobre suas viagens. Olha só. Vamos analisar agora essa oração aqui, que agora agora bugou a mente, né? Porque olha o tanto de vírgula que tem nessa oração. Será que tá certo esse tanto de vírgula? Vamos analisar uma por uma. Olha só. Primeiramente, a gente tem o quê? Um adjunto adverbial. Adjunto adverbial longo, né? Porque, ó, tem mais do que 3 palavras. 3 ou mais, né? 1, 2, 3. Então, adjunto adverbial longo. Adjunto adverbial longo deslocado, porque ele tá no começo da oração. O certo é ele tá no final. Se ele tá deslocado, a gente tem um uso obrigatório da vírgula. Tá bom? Na casa dos amigos, também é um adjunto adverbial longo, tá? Então, a gente também tem que ter a vírgula dele, ok? Então, aqui, essas duas vírgulas estão corretas, tá? Joaquim, ó, Joaquim, sujeito. Então, o sujeito, ok, tá? Joaquim falou sobre suas viagens, ó. Falou, verbo transitivo indireto, sobre suas viagens, objeto indireto. Só que, tá vendo que o empolgado tá antes do verbo? O predicativo do sujeito, ele tem que estar depois do verbo, né? Se ele tá antes do verbo, ele tá na ordem indireta, ok? Então, ele está deslocado também. Então, a gente tem aqui um predicativo do sujeito deslocado. Aqui eu também vou escrever, ó. Aqui, adjunto adverbial longo, deslocado. E aqui também deslocado, né? Aqui também tem o predicativo do sujeito deslocado, né? Tá? Deslocado.
Então, aqui tá quase tudo deslocado, né? Aí você vai falar, tá bom, então, Joaquim, empolgado, falou sobre suas viagens. Mas empolgado é um predicativo do sujeito tá deslocado. Então, eu tenho que ter essa vírgula aqui, ok? Mas só essa, eu não precisaria ter essa outra vírgula aqui. Por que essa outra vírgula aqui está aparecendo? Vamos analisar? Olha só. Lembra que eu falei na aula passada? Quando a gente tem a vírgula, uma vírgula separa, duas vírgulas intercala, tá bom? Então, o que acontece? Se a gente deixar essa vírgula aqui e não colocar essa outra aqui, a gente vai estar separando o sujeito do verbo. Aí vai estar incorreta a nossa oração. Então, por isso que a gente precisa das duas vírgulas, porque elas vão intercalar, ok? Então, aqui é obrigatório, tá correto. Opa! Aqui essa é obrigatória também. Essa também é obrigatória. E essa também é obrigatória. Todas essas vírgulas estão corretas. Então, essa oração realmente tem esse tanto de vírgula mesmo, tá bom? Então, é como eu disse, sempre que a gente começa a sair da ordem direta, a gente começa a ter várias vírgulas, tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Ana, tire a panela do fogão. Aqui, nesse caso, a gente tem um vocativo. Vocativo. Que eu tô chamando alguém, ó. Ana, tire a panela do fogão. Então, sempre que a gente tiver um vocativo, a gente vai ter vírgula obrigatória, tá? Se a gente falar assim também, ó. Tire a panela do fogão. Vírgula, Ana. Tá vendo? Independente se ele tá no começo ou no final da frase, tem que ter a vírgula, ok? Então, é obrigatório. Próxima. Maria, aqui faltou um A, né? Ó, professora, né? Maria, vírgula, professora de inglês, vírgula, não poderá dar aula hoje. Ou seja, aqui eu estou explicando quem é Maria. Maria, eu estou explicando, tá vendo? Maria é quem? Quem é Maria? É a professora de inglês. Então, se a gente tem uma explicação, a gente tem aqui um vocativo, né? Um vocativo explicativo. Tá? Vocativo explicativo, então ele tem que estar entre vírgulas, tá bom? E aí você vai falar, por que tem que estar entre vírgulas? Porque todo vocativo tem que estar entre vírgulas? Não necessariamente, porque lembra que eu falei, uma vírgula separa, duas vírgulas intercalam. Se eu disser, Maria não poderá dar aula hoje, né? Maria, professora de inglês, não poderá dar aula hoje. Não poderá, não é advérbio, né? Poderá é verbo, tá? Então, não poderá. Tá vendo que se eu deixar só essa vírgula, eu vou estar separando o sujeito do verbo, por isso que eu tenho que ter as duas vírgulas para a gente intercalar, ok? Próximo. Os alunos, os professores e os pais participaram da reunião. Verbo, participaram. Verbo, quem participa, participa de alguma coisa. Então, verbo transitivo e indireto. Participaram do quê? Da reunião. Objeto indireto. Então, essa oração aqui tá na ordem direta, tá? Quem participou? Os alunos, os professores e os pais, né? Aqui, ó, a gente tem um sujeito composto, né? Porque a gente tem um núcleo, ó, dois núcleos, que é os professores, e três, que é os pais. Tá vendo que os três... Então, aqui a gente tem um sujeito composto, tá? Tá vendo que os três termos aqui, eles têm a mesma função sintática? Os três são o núcleo do sujeito? Então, por isso que a gente separa com vírgula, tá bom? Lembra que a gente falou? Mesmo termo sintático, enumeração. Com o mesmo termo sintático, separa por vírgula. Então, os alunos, vírgula, os professores e os pais participaram da reunião. Tá bom? E por último, o mais comum que a gente já está cansado de saber, né? Que entre cidade e data, a gente coloca vírgula. Então, aqui, entre cidade e data, a gente coloca a vírgula, ok? Então é isso. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro. Espero que você tenha conseguido entender tudo sobre o uso da vírgula no período simples. E depois a gente vai ter mais vídeo explicando sobre o uso da vírgula em período composto. E para você não perder nenhum vídeo que a gente postar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. A gente se vê na próxima. Até mais!